Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal em mais um vídeo especial falando sobre rádio aqui no nosso canal, onde a gente transforma conhecimento em potência sonora. E atendendo a pedido de internautas, hoje nós vamos falar sobre programação musical. Vamos dar uma pincelada rápida de como que se cria uma programação para uma emissora de rádio, independente do estilo. Então vem comigo depois da vinheta. Você já se perguntou por que algumas emissoras de rádio grudam na cabeça da gente? O fator mais importante é a programação musical. Saber o que tocar, quando tocar e a hora que tocar, para quem tocar, vai definir uma emissora de rádio de qualidade. Independente se é a rádio web, se é a rádio FM, rádio comunitária, música de qualidade tocando na sua emissora de rádio vai conquistar o seu público. Mas para começarmos aqui a falar sobre programação musical, qual música tocar, você tem que conhecer o seu público, quem você quer atingir. Não existe essa, eu quero atingir todo o público, não existe. Você consegue atingir uma variedade muito grande, fazendo uma programação gostosa com sertanejo misturado com pagode, um popzinho, mas sempre você vai atingir um determinado público. A Rádio Mix hoje, por exemplo, não faz o meu estilo, do estilo que ela toca de músicas, de locução. Eu não sou um público da Rádio Mix, eu já sou um público mais da Rádio Jovem Pan. Por mais que elas pareçam igual, mas tem um estilo diferente, talvez pela velha guarda que eu já vinha da Jovem Pan, trabalhei na Jovem Pan, eu gosto do estilo da Jovem Pan. Da Mix já não faz muito o meu gosto. Por exemplo, vamos colocar rádios populares, Band e Nativa. Eu gosto muito mais da Nativa. O estilo de locução, o estilo de vinhetas, eu já não sou muito chegado no estilo da Rádio Band. Então isso vai questão de gostos. E você tem que definir qual é o seu público. Claro que você já tem o Radio Image, toda a plástica definida da sua emissora de rádio, que o foco no vídeo hoje é programação musical. Então você precisa conhecer o seu público para selecionar aquela música certa, o estilo certo para conquistar cada vez mais. Independente se é rock, se é gospel, e lembre-se, mesmo você escolhendo um gênero musical, ela tem uma variedade muito grande. Eu explico para você, você pega o estilo gospel, mas peraí, qual gospel você vai tocar na sua emissora de rádio? Um gospel estilo mais pop, rock, dance? Por exemplo, eu faço um programa chamado Geração Gospel que eu forneço para emissoras de rádio. Ele é um estilo mais explosivo, chegando ali numa pegada mais Jovem Pan, ele é pop, rock e dance. Mas tem aí a rádio gospel de louvores e adoração, tem a rádio gospel com estilo mais popular, com música sertaneja e tudo mais. Tem que também definir não somente o gênero de música que você vai tocar, mas o estilo de música que você vai tocar. Por exemplo, vamos colocar na música sertaneja. Tem a sertaneja mais adulta, mais sertanejão clássico, por exemplo, a Nativa FM. Mas daí tem o sertanejo mais popular, mais universitário, que você vai pegar outro público. Então você tem que definir um ponto certo qual vai ser o estilo musical da sua emissora de rádio. Mas aí, você quer tocar todos os estilos do mesmo gênero. Por exemplo, rádio sertaneja tem que tomar muito cuidado em questão de horário e vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Manhã, tarde e noite são estilos de programação musical diferentes, não adianta. Independente do estilo de rádio, se é rock, se é pop, se é jovem, se é adulto, de manhã, à tarde e à noite são estilos diferentes de música, então você consegue fazer uma variação muito grande. Por exemplo, de manhã você tem que animar o seu povo que está acordando, o seu público que está lá ouvindo a sua rádio. Então é uma programação um pouco mais alegre, mais leve. À tarde é para manter um ritmo mais explosivo, se é um sertanejo mais batidão, mais comunicativo, aquela locução muito mais comunicativa. Já à noite é muito mais leve, você trabalha com muito mais clássicos, com estilo mais suave e light para quem está ouvindo a sua emissora de rádio. Então você tem horários diferentes. De manhã um estilo diferente, à tarde outro estilo e à noite outro estilo. Não tem como você pegar uma rádio que tem esses três horários no mesmo estilo 24 horas por dia. Pode prestar atenção na programação. É um estilo um pouco mais diferente de manhã, à tarde e à noite. Foque no estilo dominante. E o que seria isso? A sua rádio é sertaneja. O seu público mais forte é um sertanejo mais adulto.
Bruno e Marrone, Zezé de Camargo e Luciano, mesmo, claro, tocando as novas. Então foque neste estilo que você vai dominar aí na sua cidade. Por favor, não coloque músicas com palavrão, e mesmo se ela tiver palavrão, você querer editar, jogue essa música fora, independente do artista que seja. João Neto Frederico, Bruno Marrone falou palavrão, exclua da sua programação. Não vá na onda de outras emissoras de rádio que colocam aí música com palavrão no ar, porque dependendo aí você tem um público lá na casa ouvindo a sua emissora de rádio, adultos junto com crianças, e entrou uma música com palavrão, pronto, acabou para sua emissora de rádio, eles vão trocar. Então foque no estilo musical com mais categoria, com muito mais qualidade de música. Não importa, claro, se é universitário ou se é um sertanejo adulto, mas que tenha qualidade, que tenha conteúdo. Isso é importante para sua emissora de rádio. Lembrando que você não precisa colocar aí na sua emissora de rádio 50 mil, 100 mil músicas. Eu acho um absurdo. E aquela bagunça na playlist ali, né? Porque você não tem tempo de corrigir tanta música, não. Faça uma definição ali e coloque somente a nata da nata para tocar na sua emissora de rádio. Mas também não siga o que muitas emissoras grandes de redes fazem ali na programação, de colocar 40, 60 músicas no rádio ali, aquelas 60 músicas top para ficar repetindo o dia inteiro. Você tá ouvindo? Tocou Simone Mendes. Daqui a pouco Simone Mendes. Daqui a pouco Simone Mendes. Caramba, isso enjoa, isso acaba com o ouvinte. E não adianta o ouvinte ligar nas emissoras de rádio e ficar reclamando. A emissora de rádio vai seguir o que está lá na programação. Ela não está nem aí para o ouvinte. Por quê? Por causa de dinheiro. Você tendo a possibilidade de criar uma programação musical aí para sua rádio, crie uma programação com qualidade. Infelizmente, as redes, elas vão trabalhar sempre na repetição do sucesso, porque elas ganham para isso. Elas são pagas para trocarem os sucessos dos grandes artistas ali e ficar repetindo aquela música na cabeça dos seus ouvintes. Então vamos lá então, falar sobre agora aqui organização, rotação de música. Além, é claro, de você fazer isso daqui, ó, preste bem atenção. Olha só que pasta bem organizada que eu tenho aqui no meu computador, ó. Country, rock, pop, easy, clássica, romântica, dance comercial, dance eletrônica, euro, flash, tudo bem separadinho, bem organizado aqui na minha emissora de rádio, no meu banco de dados. Aqui, por exemplo, nessas pastas, eu tenho quase 80 mil músicas editadas, organizadas, renomeadas, tudo certinho. É um projeto aqui, para vocês terem uma ideia, de mais de 20 anos que eu venho aqui trazendo músicas de qualidade e músicas em alta definição, em hi-fi, que você sempre ouve aqui nos meus programas de rádio. Então eu tenho sempre organizando, e toda semana eu coloco aqui, ó, 150, 200 músicas. Eu baixo mais de 300, 400, escolho ali as 100 mais bonitas mesmo, que eu gosto, e coloco aqui nas pastas separadinhas. Mas aqui é um banco de dados meu. Tenho aqui, por exemplo, a sertaneja clássica, comercial, flashback e midback. Tem aqui as músicas de Natal, né, internacional. Tem aqui, ó, nacional, samba e pagode, romântica, rock, religiosa, popular, pop, MPB e por aí vai, bem organizado mesmo. Então é importante que você faça esse trabalho de organização. E claro, uma outra dica para você que eu falo sempre aqui para os meus alunos é criar pastas de rotação. E o que seria essas pastas de rotação? Você cria ali 3 pastas exclusivas ali, por exemplo, de alta rotação, média rotação e de baixa rotação. E o que seria isso? Alta rotação são aquelas músicas que você quer que toca mais vezes por dia. Por exemplo, tem um lançamento, você quer ali tocar aquela música para pegar na cabeça. Por exemplo, um artista pagou para sua emissora de rádio, você coloca na pasta de alta rotação. Média rotação, que são aqueles midback, são músicas da programação, boas mesmo para serem tocadas. E a de baixa rotação são lançamentos ali para teste. Às vezes entrou uma música nova de um artista, você coloca essa música para rodar na sua emissora de rádio para ver se vai dar audiência. Se não deu, você tira fora. E tem também uns resgates para você trazer aqueles clássicos na pasta de baixa rotação, mesmo você tendo ali as pastas separadas, bonitas e bem organizadas, porque ela vai facilitar o seu trabalho. E por que organizar com bastante pastas divididas ali para os seus ritmos e estilos? Porque você pode colocar ali no seu software para que ele faça a seleção. Tendo ali os nomes bem bonitos, bem editados, ele vai selecionar, não vai repetir artistas, então vai facilitar o seu trabalho. E claro, você colocando nessas pastas somente a música da nata, pronto, você vai ter uma programação incrível no dia a dia
aí da sua emissora de rádio. Vamos lá então aqui para mais uma dica, que é planejar o relógio da programação da emissora de rádio. Por exemplo, você vai planejar um horário das 5 às 7 da manhã. Esse horário ali é para trazer ali um pouco do sertanejo mais adulto com um sertanejo clássico, um caipirão, mas que seja de sucesso. Não vá colocar qualquer música caipira, somente música caipira de sucesso. Então você vai planejar o seu relógio de programação das 7 até ali mais ou menos umas 9 horas da manhã, que é o horário, por exemplo, do rush, quando o povo está indo para o trabalho. Aí você planeja ali música, informação, hora certa. Então você tem que criar o relógio de programação aí da sua emissora de rádio. Depois das 9 até o meio-dia é um horário de mais alegre, bate-papo, se é uma rádio popular com fofoca, dicas de novela, horóscopo. Do meio-dia às 2, horário de almoço, independente do gênero musical, estilo rock, pop, é um horário mais light, o povo está ali ouvindo a sua emissora de rádio para dar aquela relaxada. E assim por diante, das 2 às 5, depois das 5 até às 7, o horário de rush, com bastante informação e música, e depois ali das 7 até umas 10, um horário comercial, só que um pouco mais de nova com mais velhinhas, e às 10 em diante, um pouco mais relax, mais romântica, e na madrugada, você sabe, são clássicos pra gente relembrar os grandes sucessos. Então planeje muito bem o seu relógio de programação aí na sua emissora de rádio. Independente se é rock, pop, sertaneja, gospel, tem que ter um planejamento de relógio de programação. Nada pior do que você estar ouvindo uma emissora de rádio e ter aquela variação de música, né? Música alta, música baixa, por mais que você tenha ali um processador segurando ali na compressão, na normalização, você percebe, quem entende mesmo, que aquela música está muito baixa. E você percebe que a outra música estava muito alta, então o compressor teve que segurar. Então o que tem que fazer o programador musical aí da sua emissora de rádio? Editar todas as músicas, normalizar, deixar ali com uma altura padrão. Converse com o seu engenheiro de áudio aí da sua emissora de rádio, o seu técnico que regula o equipamento. Qual é a altura ideal que eu tenho que deixar as minhas músicas? -6, -9 dB? Por exemplo, na minha emissora rádio web, elas estão calculadas em todas -4 dB, porque é uma rádio web e não tem processamento. Fica ali no seu automático, no rádio DJ, então ela fica ali em -4 dB, mas a sua emissora ela pode ficar ali no -5, -6, -8. Converse com o seu técnico. Eu fiz um vídeo explicando detalhadamente sobre isso, tá ok? Daqui a pouquinho eu coloco o link para vocês. Então é importante que você edite, regule o ganho, deixe a sua música impecável para colocar no ar. E as músicas, tome muito cuidado para não usar compressão, usar processamento nelas, equalização. Se você quer uma música antiga, entre nas plataformas que elas têm as versões remasterizadas que você pode colocar aí no seu computador. Evite de usar músicas ruins aí na sua programação. Então sempre edite com bastante qualidade ali e coloque músicas sempre. Se você pegou uma música Wave, você pode até salvar em MP3, mas coloque ali em 320 kbps. Menos que isso, por favor, não faça isso. Mas não adianta você pegar uma música lá que está em 128, fazer a edição e salvar em 320 kbps. Não vai resolver nada. Ela não vai melhorar a qualidade. Simplesmente vai duplicar o tamanho do arquivo e consumindo espaço aí no seu computador. Claro, nem preciso falar, né? Use softwares específicos para trabalhar com a programação aí na sua emissora de rádio, que trabalhe com rotações, que faça um toque bem legal sobre isso. Tem ali os seus softwares pagos, tem também os seus softwares gratuitos que fazem excelente trabalho, como Rádio Boss, Rádio DJ, Salamandra, e softwares profissionais como o Sysrad, Playlist Digital, Pulsar e muito mais. Então pense bem nisso, não vá colocar ali um Media Player ou um Winamp para ficar rodando as suas músicas, por favor. Depois de tanto trabalho, vai colocar uma porcaria dessas, não é mesmo? Mas vamos lá então, continuando com a dica. Viu só? Não é difícil de você fazer uma programação de qualidade para sua emissora de rádio. Ela só dá um pouco de trabalho. É você pegar desde o começo e já fazer um planejamento do seu trabalho. Não adianta você pegar uma emissora de rádio ali que tem 50 mil músicas e querer reorganizar aquelas músicas, editar uma a uma. Não, se você já vai trabalhar em uma emissora de rádio, comece ali do zero, bem feito, pastas bem arquivadas, bem criadas, bem selecionadas, músicas bem editadas mesmo, para você trabalhar no histórico aí na sua emissora de rádio, beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo.
Se você tem alguma dúvida, alguma crítica ou quer comentar, coloque aqui embaixo nos comentários, mas por favor, seja educado, tá ok? Que eu não vou dar atenção para idiotas não, beleza? Se você perguntar qualquer coisa, eu vou responder. E falando sobre edição de músicas para emissoras de rádio, eu fiz um vídeo explicando certinho sobre isso. É só você clicar aqui, ó. Eu ensino vocês, hein? Vai lá. Até a próxima.